PAGEM, Projeto Acessibilidade Jerônimo Mendonça. Acolhimento da pessoa com deficiência visual na instituição espírita, com Sônia Hoffmann e Eduardo Paz. Apoio Redluz Livros Espíritas. Oi, pessoal. Mais uma vez, temos a honra de recebê-los no canal do Projeto Acessibilidade Jerônimo Mendonça, do PAGEM. Eu sou o Eduardo Fernandes Paz e vou me autodescrever para os nossos amigos, companheiros com deficiência visual. Eu sou um homem de pele clara, cabelos bem curtos e escuros, rosto arredondado, uso óculos escuros e estou com uma camisa preta com letras onde se lê: ser espírita é ser inclusivo. E hoje o nosso tema será o acolhimento da pessoa com deficiência visual pela instituição espírita. E para realizarmos este programa, com muita satisfação, com muito prazer, ao meu lado, minha companheira, parceira de projeto, de vida, Sônia Altman. Oi, Sônia. Olá, pessoal. Olá, todos bem-vindos. E hoje nós, então, vamos compartilhar com vocês esse tema bastante importante, bastante interessante, que são alguns procedimentos, algumas atitudes que nós precisamos ter em relação às pessoas com deficiência visual quando chegam e quando estão na instituição espírita ou em qualquer outro espaço. Mas, antes disso, vou me descrever. Meu nome é Sônia Hoffmann, eu tenho cabelos curtos, uso óculos, porque eu também sou cega, estou com uma camiseta amarela, escrita Projeto Acessibilidade Jerônimo Mendonça, PAGEM, e estamos aqui também com a nossa intérprete, Érica Clark, que está fazendo a interpretação Libras para os nossos companheiros surdos que estejam assistindo também ao nosso canal. Bem, vamos começar abordando a questão da deficiência visual, informando que deficiência visual é uma expressão genérica. Quando alguém chega e diz: fulano tem deficiência visual, nós não sabemos se essa pessoa tem cegueira ou baixa visão. Então, deficiência visual é uma expressão genérica que envolve a cegueira e a baixa visão. Dentro da cegueira, nós temos que ela vai de 0% de visão até 9% de visão. Ou seja, há pessoas totalmente cegas que não enxergam absolutamente nada, até aquelas pessoas que enxergam alguma luminosidade, alguma projeção luminosa, alguma cor, vultos. Então, nós vamos também entender que existe uma diferença entre essas pessoas. Se nós pudéssemos utilizar, também existe o espectro da deficiência visual. E dentro da deficiência visual, na cegueira, temos o cego total e o cego parcial, ou seja, aquele que vai até 9%. Não é muito comum o cego total. As pessoas podem pensar que a maioria das pessoas cegas não enxergam absolutamente nada. Não é bem assim, né? Algumas pessoas enxergam, têm uma projeção luminosa, os vultos, e isso ajuda muito na sua orientação dentro de um espaço. E é muito importante que nós saibamos o quanto essa pessoa enxerga.
se é nada ou se ela tem algum resíduo visual, né? Mesmo sendo cega. Desde a evangelização, lá nos estudos doutrinários, enfim, em todas as várias áreas estratégicas de uma instituição espírita, é bem importante que a gente tenha esse conhecimento, porque nós não podemos esperar que pessoas que apresentem uma cegueira total tenham a mesma postura que uma pessoa que não tem, que é cego, que tem uma cegueira parcial. Mas isso também vai variar muito de acordo com o estímulo, de acordo com o desenvolvimento, de acordo com os desafios que essa pessoa vai, ao longo da vida, superando, aceitando e recebendo. Então, isso se modifica bastante, nós não podemos generalizar. O importante é que não se cobre de uma pessoa com cegueira total, 0% de visão, coisas que uma pessoa com cegueira parcial vai poder fazer. Essa pessoa com cegueira total, ela vai utilizar a bengala, assim como a pessoa com cegueira parcial. Também vai utilizar a bengala para se locomover, porque a bengala protege, a bengala traz uma ajuda, e é importante que ela utilize essa bengala à frente do seu corpo. Esta bengala não é uma bengala de sustentação, é uma bengala de orientação, e ela precisa utilizar essa bengala à frente do seu corpo, justamente para que ela possa observar, ela possa perceber pelas questões táteis da sua mão, os obstáculos que ela venha a encontrar pela frente, né? Então, quando ela se desloca, é muito importante que nós deixemos um espaço para que ela possa utilizar a sua bengala. E quando essa pessoa chegar à instituição espírita, é necessário que no momento em que alguém vai conduzi-la até um determinado local, não puxe pela bengala. Não puxe pela bengala, porque pode desorientar e até desequilibrar esta pessoa. E pode causar um acidente, pode causar até um constrangimento. Então, não puxe pela bengala, não empurre a pessoa pelas costas, mas deixe que ela pegue no braço, que ela pegue no cotovelo, ou no ombro, ou se for uma criança, ou uma pessoa muito baixa, que use o pulso. Por que essas regiões? Há uma questão bastante científica do porquê pegar no cotovelo, porquê pegar no pulso, ou porquê pegar no ombro. Porque nesta região existem pontos de propriocepção. E a propriocepção permite à pessoa sentir o movimento que aquela pessoa que está conduzindo faz. Então, em muitas situações, não é necessário dizer agora vamos subir, agora vamos descer, porque ela vai pegar no braço, ou no ombro, ou no pulso da pessoa, e vai sentir os movimentos que ela vai estar fazendo. E também, nesses deslocamentos, é extremamente importante que nós não tenhamos o alinhamento com aquela pessoa que está nos conduzindo. A pessoa que é cega, que está utilizando a bengala, ou não está utilizando a bengala, mas que não enxerga, ela sempre está um passo atrás. Ela nunca fica alinhada ou à frente da pessoa que está conduzindo. Por quê? Porque se tiver algum obstáculo e a pessoa parar, quem está conduzindo parar, essa pessoa cega tem o tempo de reação, ela tem o tempo para
ir um pouquinho para frente e também parar. Então, esse um passo atrás sempre é para ela um motivo de segurança, e isso nós precisamos entender que é necessário oferecer segurança, autonomia e conforto. Alguma situação, Eduardo, que tu queiras? Sim, e falando especificamente da instituição espírita, todos esses exemplos que você deu de como guiar uma pessoa cega já começa na recepção, quando ela chega pela primeira vez para conhecer aquela casa espírita. E existe outra situação, é quando ela chega com um acompanhante. E uma coisa que devemos fazer é cumprimentar e nos referirmos, nos dirigirmos sempre à pessoa cega, né? E não somente ao acompanhante. Mesmo então, porque ela pode se sentir invisível, né? O que eu estou fazendo aqui, afinal de contas? Exatamente, não foi só o meu acompanhante que chegou, né, que está chegando à casa espírita. Sim. É meu acompanhante e eu. Então, quem está na recepção deve se referir à pessoa cega e ao acompanhante e dar as orientações adequadas aos serviços, né, de atendimento que existem na casa de espírito. E se ela estiver sozinha, se ela estiver sem um acompanhante, é importante que a pessoa possa tocar na sua mão, ou no seu braço, ou no seu ombro, e conversar com ela para até ela saber de onde está vindo, quem está falando com ela, onde está a pessoa, onde está localizada essa pessoa, e também que é com ela, porque muitas vezes as pessoas falam e perguntam, o que tu queres? Daí ela fica pensando, com quem está falando? É comigo? É com outra pessoa? Então, aquela pessoa, ela sabe que é com ela que está sendo falado. Claro que depois vai saber o nome, e é bastante importante saber o nome depois dessa pessoa, e falar, utilizar o nome dela. Olá, tudo bem? Tudo bem, João? Tudo bem, Maria? Até mesmo para saber quem foi que passou, ou quem está se dirigindo a ela, ou não, pode ser que seja com outra pessoa. Não é? Uma observação importante. Ao se dirigir a uma pessoa cega, não precisa falar alto, como se ela não ouvisse, tivesse alguma deficiência auditiva. A pessoa cega, muitas vezes, é somente cega, né? Ela está ouvindo perfeitamente o que você está dizendo. E muita gente traz esse conceito de achar que a pessoa é cega e também tem alguma deficiência auditiva. Então, dirige assim, num tom normal de voz, né? Fale diretamente e procure falar também normalmente. Não precisa fazer voz como se estivesse infantilizando a pessoa cega. Né? Fale normalmente, como se você falasse com qualquer outra pessoa que não tivesse deficiência nem, né, cegueira. Certo? Certo. Tu falaste também, Eduardo, quando nós chegamos à instituição espírita e não conhecemos aquele determinado espaço. É sempre conveniente que aquela casa seja previamente mostrada para a pessoa. Muitas vezes, sem a presença de outras pessoas, até mesmo para ela explorar o ambiente, saber onde está localizado determinadas salas, onde está localizada a escada, por exemplo, ou o elevador, ou a livraria, enfim, ela conhecer. Nós podemos também oferecer para a pessoa que é cega ou que tenha uma cegueira parcial, apresentar também uma maquete. Muitas vezes é importante, a casa espírita pode fazer uma maquete, se não quiser apresentar a casa para a pessoa na sua totalidade, mostrar para ela a maquete, para que ela possa fazer um mapa mental. O mapa mental é extremamente importante, porque muitos se orientam e a partir do momento que conhecem o espaço,
aos poucos elas vão começar a se deslocar com mais autonomia, seja até mesmo num banheiro. É preciso que alguém que vá levá-la até o banheiro mostre inicialmente para ela, olha, aqui no lado direito fica o vaso sanitário, no lado esquerdo fica a pia, e leve, muitas vezes, até a mão dela, coloque a mão dela naquele local. Não adianta também dizer assim, vai para a direita e ficar apontando. Vai para ali, vai para cá, ou vai para ali, vem aqui. E essas orientações são fundamentais, principalmente para aquela pessoa com deficiência visual que pretende frequentar com mais assiduidade a casa, participar de grupo de estudos e se tornar futuramente até um trabalhador da casa. Então, é fundamental que ela conheça bem a casa, e até a construção dessa maquete é muito fácil, você pode usar material bem simples, como um papelão grosso, como uma caixa de sapato, material que seja um pouquinho duro, firme, em cima de uma placa, onde os ambientes sejam colocados, dispostos, como na casa espírita. É muito simples fazer uma maquete. E quando for se deslocar com essa pessoa, por exemplo, nós chegando até uma escada, colocar a mão da pessoa no corrimão e deixar ela subir. Mas é preciso colocar a mão dela no corrimão para ela saber que existe corrimão. Não basta somente dizer, olha, tem corrimão, e ela fica tateando sem saber se o corrimão está para cima, está para baixo, está para a direita, está para a esquerda. É preciso conduzir a mão dela até o corrimão e ela, então, fará normalmente a sequência de movimentos necessários. Não é preciso pegar a pessoa do colo e levar ela no colo, porque ela vai saber fazer. Mas esses cuidados precisa se ter. É a mesma coisa acontece quando nós vamos até uma cadeira. Quando chegar na cadeira, coloque a mão da pessoa cega no espaldar, nas costas da cadeira, ela sabendo que é ali as costas da cadeira, é claro, é óbvio que o assento vai estar para frente. Então, ela mesmo, por si mesma, vai fazer um movimento, porque ela vai encostar a sua perna no assento da cadeira, pelo lado de fora, e contornar e sentar normalmente. Então, não é preciso pegar a pessoa, empurrar, puxa a cadeira, levanta a cadeira, faz uma confusão danada, dá um constrangimento. E como até já fizeram algumas vezes comigo, me seguraram os dois braços, eu fiquei sem total orientação para sentar, fiquei até com medo de cair no chão. Né? Então, faça isso que a Sônia orientou e deixe a pessoa sentar sozinha, se orientar sozinha. Só não puxem a cadeira, por favor, senão a pessoa vai cair sentada no chão. Agora, Sônia, vamos à palestra, né? Sim. Recomendações na hora de uma pessoa com deficiência visual assistir uma palestra. Quais são as mais... O palestrante, é sempre importante que o palestrante, ao iniciar a palestra, se ele for utilizar um microfone, que ele dê algumas palavras fora do microfone. Por quê? Porque no momento que ele diz algumas palavras fora do microfone, a pessoa ouve a sua localização. Se ela fica ouvindo somente a voz que sai do microfone, a voz sai na caixa de som, e a tendência é se voltar para a fonte sonora. Então, essa pessoa vai voltar a sua cabeça para o lado que tiver a caixa de som. E muitas vezes a caixa de som está em direção totalmente oposta onde está o palestrante. Então, é sempre ideal que o palestrante diga algumas palavras inicialmente, e se ele for ficar circulando, também
não é? Se ele ficar circulando no momento que ele estiver falando, também em alguns pontos é importante que fale um pouco, uma, duas palavras fora do microfone para saber que essa pessoa está se movimentando, para ela poder acompanhar, senão fica constrangedor, ela vai se sentir até constrangida. O palestrante está para a direita e ela está olhando para a esquerda, e as pessoas estão olhando para ela, estão até pensando que ela não está prestando atenção em coisíssima nenhuma. E não é assim, não é? Sônia, e muito palestrante gosta de utilizar PowerPoint, slides, algumas imagens para ilustrar a palestra. Como ele deve agir nessa hora tendo pessoas com deficiência visual na plateia? Bom, é sempre importante que o palestrante, antes de aceitar fazer palestra em algum local, ele saiba quem é o seu público, né? Esse é um cuidado fundamental que todos nós, palestrantes, temos de ter. Quem será o nosso público? Bom, e certamente perguntar, existe alguma pessoa que tenha alguma deficiência, que necessite de algum auxílio, de alguma ajuda? Bem, se, assim, existe na plateia, haverá pessoa com cegueira, né? Então, previamente, o palestrante poderá combinar com alguém para fazer a audiodescrição, a descrição do seu PowerPoint, a descrição das figuras, a descrição das imagens que ele vai utilizar. Mas nós faremos um programa específico sobre audiodescrição, porque existem técnicas, existem estratégias para a audiodescrição. Algumas pessoas começam a falar e dizer o que está acontecendo no PowerPoint e, ao mesmo tempo, o palestrante também está falando. No final, a pessoa não ouve nem aquele que está descrevendo o PowerPoint e nem o palestrante. Então, há algumas estratégias bastante importantes. O próprio palestrante também pode fazer este papel. Naquele momento, ele dizer, olha, estou apresentando aqui uma imagem do Lago de Genezaré, com Jesus fazendo a sua pregação. É bastante pronto. Ali a pessoa já está sabendo o que está acontecendo e por que é que algumas pessoas estão dizendo, que lindo, né? Você não fica dizendo, mas o que é lindo aí, afinal de contas, eu não estou vendo nada, eu só estou ouvindo. É porque o palestrante muitas vezes está mostrando uma imagem e a pessoa cega não está sabendo o que está acontecendo. Então, ou o palestrante faz a audiodescrição do PowerPoint, da imagem, ou, previamente, ele já combina com alguém que ficará ao lado da pessoa cega, falando para ela que imagens que estão sendo projetadas. Sônia, geralmente, após as palestras nas casas espíritas, existe um momento do passe. Né? Como os atendentes devem se comportar nessa hora com as pessoas com deficiência visual? Bem, mas antes de nós passarmos ao passe, vamos falar um pouquinho mais ali naquele momento da palestra. Sim, tem a importante questão dos ventiladores. Dos ventiladores. Uhum. Vamos que naquela casa espírita, naquela instituição, haja o uso do ventilador. Está um dia muito calor e vão ligar um ventilador. Boa parte delas tem. Né? Exatamente. Então, o ventilador pode distorcer o som. O som, não é? Então, não é aconselhável colocar a pessoa que tem uma cegueira, ou mesmo que tenha uma baixa visão, logo abaixo do ventilador, ou que este ventilador esteja mediando, esteja entre o palestrante e ela, porque ela pode ter algum obstáculo, o som pode chegar distorcido para ela, ou então, muitas vezes, ela não vai compreender. Assim como o silêncio total para a pessoa cega é prejudicial,
O ruído total também, o ruído muito intenso também é prejudicial. Então, nós temos de ter uma dosagem nisso tudo. Quando concluir, é bom e é bastante importante dizer, né, sinalizar para ela que concluiu, sim, aquela palestra. Bem, agora vamos ao passe, então. Sim. Uhum. Vamos ao passe. Quando nós vamos chegar na sala de passe, ela, muitas vezes, há pessoas recepcionando ali, então, conduzir até a cadeira, até o local, e segurar a bengala da pessoa, e depois devolver a ela, ou então que ela mesma dobre a sua bengala, fique com a sua bengala ali junto com ela. Mas é importante que mostre para ela onde está o passista, se a pessoa está para a direita, para a frente, enfim, em que localização essa pessoa se encontra, para ela não ficar também desorientada, desorganizada em sua atitude postural, e também, muitas vezes, ela pode ficar pensando, e agora? O passe já começou? O passe já terminou? E quando terminar o passe, dar assim, Pequeno toque no ombro. um pequeno toque no ombro ou no braço, até para sinalizar que já concluiu o passe, senão a pessoa, a tendência é ficar sentada, porque ela não sabe, afinal de contas, se o passe já terminou ou não terminou. Então, essas informações são bastante importantes. Agora, lembrei de um fato que está acontecendo atualmente, nessa questão de você guiar a pessoa cega, que é por causa do medo da pandemia, do contágio. Então, a orientação no momento é que a pessoa cega, né, vendo que vai receber ajuda, fale que vai pegar no ombro, que a pessoa não se preocupe, né, e que mantenha um pouquinho só de distância para não ficar muito junto ao corpo do acompanhante. Porque ela não vai precisar de um apoio, ela precisa de uma orientação, simplesmente de uma orientação, e não um apoio. A Sônia indicou que se pode pegar no braço ou no ombro, né? Principalmente quando estiver quente, a pessoa provavelmente vai estar com uma blusa de manga curta, né, com o braço exposto, então mais seguro para ambos é a pessoa cega pegar no ombro daquela que a vai guiar. Mas isso é claro que depende muito da estatura. Vamos que a pessoa cega seja muito baixa e a pessoa que vai auxiliar seja extremamente alta. Vai ficar meio complicado ela pegar no ombro. Então, ela vai pegar ou no cotovelo, no braço, acima, não no cotovelo, um pouquinho acima do cotovelo, não é, que é a região de propriocepção, ou no pulso. Mas a pegada, né, se usa muito essa palavra, a pega ou a pegada mais estável é a do braço, é próximo ao cotovelo. Não é preciso enganchar, colocar a mão do cego, né, e dizer agarra com força. Não precisa dizer que ela tenha que agarrar com força, porque ela não está precisando, voltamos a dizer, ela não precisa de um apoio, ela precisa simplesmente de uma orientação. E não é preciso também que a pessoa fique dura, estaqueada, assim, não é? Ela pode, sim, se mover, ela pode ficar natural naquela atividade, até mesmo porque senão isso pode passar alguma coisa de tensão. Bem, nós falamos inicialmente que a deficiência visual é uma expressão genérica que envolve a cegueira e envolve a baixa visão. Falamos da cegueira até agora, né? Que a cegueira é de 0% até 9% de visão. Baixa visão é toda aquela visão, toda aquela pessoa que apresenta de 10% de visão até 30% de visão no melhor
olho e após uma correção ótica. Uma correção ótica que muitas vezes não é somente pela utilização de um óculos. Muitas vezes é lá, quando ela foi ao oftalmologista, ele olhou, observou e fez a correção. Então, ela não enxerga mais do que 30% e nem menos do que 10%. Se ela enxergar menos do que 10%, ela é considerada uma pessoa cega, cega parcial. E nós temos a baixa visão de 10% até 30%. Na baixa visão, nós temos aquelas pessoas que apresentam visão tubular, ou seja, são aquelas pessoas que enxergam somente o centro. E nós temos aquelas pessoas que têm a baixa visão periférica. Elas não enxergam o centro de alguma coisa, mas elas enxergam as laterais. É como se alguém olhasse ou através de um tubo ou fora de um tubo, não é? É como se alguém olhasse para o rosto de outra pessoa. No caso da visão, da baixa visão tubular, ela vai enxergar o quê? A testa, o nariz e a boca. Não vai enxergar as orelhas e não vai enxergar a região periférica. Mas, na visão periférica, ela vai enxergar orelhas, bochecha, cabelos, mas não vai enxergar o centro do rosto da pessoa. Então, ela também terá um outro tipo de necessidade, que não é a mesma necessidade da pessoa que tem uma baixa visão periférica. E isso é importante nós sabermos. É importante quando a pessoa chega a casa e ela vai permanecendo, que nós tenhamos conhecimento do que ela apresenta, qual o tipo de baixa visão. Essa pessoa vai precisar sempre do contraste. Sempre. Não é? O contraste é importante. O branco com preto, ou o azul royal com o amarelo ouro, são os ideais. Mas os contrastes sempre são importantes para que ela possa visualizar. Em algumas situações, ela vai utilizar letras ampliadas, caracteres ampliados, não o braille. A pessoa cega vai usar sempre o braille. Aliás, nem todas as pessoas cegas usam o braille. Se ela tiver uma comorbidade, por exemplo, um diabetes, que altere a sua sensibilidade tátil, ela não vai poder utilizar o braille, ela não vai conseguir. Então, ela vai ter que utilizar. Hoje, nós já temos o recurso da informática e algumas pessoas vão poder utilizar. Mas, no caso da baixa visão, ela, tendo um bom resíduo visual entre 10% a 30%, ela, muitas vezes, não vai precisar utilizar o braille, e sim o caractere ampliado. Letras ampliadas, contrastadas, com uma fonte do tamanho 16. É sempre importante saber se essa fonte, e não ter uma escrita cursiva, e sim utilizar letras para que ela possa ler letra por letra. A letra cursiva, muitas vezes, traz problema. Então, ela pode ler, talvez, manchetes, ela pode ler várias outras literaturas que sejam apresentadas a ela, desde que haja alguns cuidados em relação a isso. Mas, para isso, é preciso conversar com ela. E também em relação às imagens, quando as imagens foram utilizadas cores nessas imagens, não ficar colocando muitas cores nessa imagem, para que ela não se atrapalhe. Usar poucas cores, para que ela possa saber. É como se nós estivéssemos, vamos imaginar, se nós estivéssemos em um local de uma intensidade de trânsito, com vários barulhos, nós vamos ter dificuldade de discriminar um determinado som. A mesma coisa vai acontecer com uma pessoa com baixa visão,
quando é dado a ela uma imagem muito colorida, com muitas cores, cores muito diversificadas, ela vai se atrapalhar. Então, é importante que também isso seja entendido. Também que seja tomado cuidado de iluminação. Algumas pessoas que apresentam baixa visão, elas, quando tem uma iluminação um pouco mais forte, elas não conseguem enxergar. Outras, se tem uma luminosidade muito fraca, elas também não conseguem enxergar. Então, há situações, por exemplo, que ela vai precisar utilizar um boné. E muitas pessoas vão dizer, puxa, mas a pessoa está aqui na casa espírita usando um boné, usando um chapéu. Ela está utilizando por quê? Porque ali ela está fazendo uma sombra necessária para que ela possa enxergar adequadamente, tá bom? Então, esses são os cuidados básicos. É claro que nós temos muitos mais outros cuidados e que em outras oportunidades nós também vamos falar. Mas, quando alguém for sair da sala e essa pessoa, seja com baixa visão, seja com cegueira total, seja com cegueira parcial, estiver sozinha na sala, comunique a ela, para que ela não fique conversando sozinha com as paredes. Isso traz um constrangimento. Informe. Diga, olha, estou saindo, ou já volto, ou tchau, até outro dia, até para ela saber, porque se a pessoa está saindo e diz, estou saindo, ela pode ficar pensando, bem, ela está saindo e vai voltar, ou ela está saindo e não vai mais voltar. Então, é importante que haja este diálogo, que haja essa informação. Que é importante, porque isso é muito comum de acontecer. Uhum. E por hoje é só, né, Sônia? Por hoje é só. Então, amigos internautas, deem seu like, né? Inscrevam-se no canal para receber as notificações, né, dos próximos vídeos. E agradecemos a audiência, que tem sido muito importante para nós. Os comentários, e façam também as suas sugestões de outros temas, de outros programas, que serão muito bem-vindas. Assim estão. Compartilhem, divulguem e auxiliem a construir e a ampliar essa rede inclusiva. Este é um compromisso que todos nós temos, é uma responsabilidade de todos nós, de toda uma sociedade. Até o próximo vídeo. Tchau. E lembrem-se, ser espírita é ser inclusivo. Tchau, um abraço. Pagem, Projeto Acessibilidades Jerônimo Mendonça. Site www.pagem.net. Facebook, Projeto Acessibilidades Jerônimo Mendonça. E-mails, pagem@pagem.net. pagem.inclusivo@gmail.com. Apoio Ediluz Livros Espíritas.